Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal Sincero Santos. Tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá tem a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com um resumo da Semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é a matemática que o Santos precisa para conseguir a classificação no Paulistão. Bom, lembrando que esse ano a classificação para o mata-mata tem o dobro de importância. Por quê? Porque o Santos voltaria ao mata-mata depois de 2 anos apenas disputando para não ser rebaixado. E também a questão que a classificação para a próxima Copa do Brasil depende da classificação no estadual. Se caso o Santos não se classificar para o mata-mata no estadual, para ele jogar a Copa do Brasil ano que vem, ele teria que classificar para a Libertadores, seja pela Sul-Americana, atual Copa do Brasil ou pelo Brasileirão. Caso contrário, o Santos não for para a Libertadores e também não conseguir essa classificação para o mata-mata do Paulistão, ele estará fora da Copa do Brasil do ano que vem. Então, essa classificação ganha o dobro de importância. Bom, então para começar essa matemática, vamos abrir aqui o grupo do Santos, onde tem o Botafogo com 14, o Bragantino também com 14, o Santos com 13 e a Inter de Limeira, que corre meio que por fora, com 10 pontos. Uma coisa que eu queria já detalhar para você aqui, que o Santos, se ele tirar somente esse ponto de diferença de Bragantino e Botafogo, ele não passa nenhuma das duas equipes. Por quê? O Santos tem uma vitória a menos. Pode ter o saldo melhor que o do Bragantino, mas ele tem uma vitória a menos, beleza? Então isso deixaria o Santos tendo que tirar uma diferença de 2 pontos. Um para empatar com Bragantino e Botafogo e o outro ponto para passar os dois. Então, gente, a matemática é simples. O Santos vai ter que fazer 2 pontos a mais que as outras duas equipes. Então, vou analisar aqui os jogos que essas duas equipes têm. Tá? Não vou analisar muito a Inter de Limeira, como a Inter de Limeira está abaixo do Santos na tabela, não vou entrar muito no mérito da Inter de Limeira, por mais que ela tenha chances matemáticas e por mais que pode acontecer de tudo no futebol. Primeiro, eu vou analisar os jogos do Botafogo. O Botafogo pega o Água Santa, em Diadema, no distrital do Inamar, e depois recebe o rival do Morumbi em casa. Bom, o Botafogo recentemente trocou de técnico, né? O Paulo Baier foi demitido e o Adilson Batista assumiu. Eu acho que o Botafogo tem 2 jogos duríssimos. O Água Santa vem fazendo um grande Paulistão. O Água Santa, principalmente em casa, tirando a primeira rodada, tem sido uma equipe um pouco mais regular, tem sido uma equipe que tem jogado bem em casa. Então, acho que assim, a esperança do Santos é mais em tropeços do Botafogo do que o Bragantino. Já estou antecipando essa minha opinião. Por quê? Como eu falei, o Água Santa é uma equipe muito boa dentro de casa e o Água Santa está a uma vitória de garantir a classificação para o mata-mata, pois o Água Santa está a 5 pontos do Mirassol no seu grupo, onde está o rival do Morumbi em primeiro, Água Santa e Mirassol. Então, se o Água Santa ganhar do Botafogo, ele já se classifica para o mata-mata, que é uma coisa boa para o Santos. Essa decisão na casa do Água Santa. Na questão do último jogo do Botafogo de São Paulo contra o rival do Morumbi, o que pode estar valendo para o rival do Morumbi é a liderança do grupo geral. O líder da chave geral é o rival da Barra Funda e segundo colocado é o São Bernardo. O rival da Barra Funda tem 24 pontos, o São Bernardo tem 23 e o rival do Morumbi tem 20. Então a gente teria que torcer para o último jogo, o rival do Morumbi chegar com chances de assumir essa liderança no geral do campeonato, beleza? Então acho que são 2 jogos duros para o Botafogo e acho que o Santos pode tirar proveito desses jogos difíceis para o Botafogo. Agora vamos para a tabela do Bragantino, que na minha visão não é uma tabela tão difícil. Bom, o Bragantino ultimamente não tem jogado muito bem. O Bragantino está longe de ser aquele Bragantino quando subiu da Série B. Mas assim, tudo pode acontecer no futebol, como eu falei. O Bragantino pega o Ituano em casa e depois joga fora contra o São Bento. Na questão do Bragantino, ele pega praticamente 2 equipes que disputam classificação no seu grupo. Por isso que eu acho o regulamento do Paulistão um lixo.
Grupo do rival de Itaquera, que é o grupo C. O rival de Itaquera tem 18 pontos, Ituano tem 9, São Bento tem 9 e a Ferroviária tem 8. Então, nesse grupo do rival de Itaquera, tem 3 equipes disputando para não ser rebaixado e, como prêmio, se caso não for rebaixado, conseguir a classificação. Bom, mas voltando especificamente à tabela do Bragantino, na questão, o Ituano está longe de ser aquele Ituano que disputou o acesso até a última rodada na Série B. Então, acho que o Bragantino não vai ter muitos problemas contra o Ituano dentro de casa. A minha aposta em perca de pontos do Bragantino vai ser na última rodada, onde ele vai jogar fora contra o São Bento, no Walter Ribeiro, né, que é a casa do São Bento. E como a equipe do São Bento em casa consegue desempenhar um futebol um pouco melhor do que fora de casa, eu acredito que o Bragantino possa perder pontos contra o São Bento, tá bom? Então, se você for analisar a tabela do Botafogo, acredito que o Botafogo tenha mais dificuldade em classificar do que o próprio Bragantino. Agora, se você pegar a tabela do Santos, o Santos tem o clássico em casa contra o rival de Itaquera e depois joga fora contra o Ituano. Bom, o clássico vai ser a chave da classificação ou não do Santos, na minha visão, porque eu acho que se o Santos conseguir a vitória, ele vai dar um salto, vai ter aquele ganho de moral e vai para cima da classificação. Bom, na questão do Santos aqui contra o rival de Itaquera, eu acho que é o jogo chave. Como eu falei, ele pode se aproveitar do rival de Itaquera estar classificado e a chance do rival de Itaquera ser o líder do geral do campeonato é mínima. Ele está a 6 pontos do rival da Barra Funda. Ele teria que ganhar os 2 jogos e torcer para o rival da Barra Funda não pontuar nenhum ponto sequer. Então, acho que a chance é mínima. Então, o Santos pode se aproveitar dessa situação do rival estar classificado, não ter tanto compromisso no Campeonato Paulista nesse momento, só apenas quando virar para o mata-mata. Só que, para mim, outra dificuldade que o Santos vai enfrentar é jogar com o Ituano fora de casa. O Ituano vai estar disputando a permanência na elite do Paulistão. Então isso pode fazer com que o Santos entre em uma decisão na última rodada. Um disputando pela permanência e o outro disputando para a classificação. A tabela do Santos ela não é fácil. Eu vi o Ituano jogando contra o São Bernardo, eu não achei o Ituano tudo aquilo. Só que assim, o Santos tem esse algoz com o Ituano, o Santos sempre sofreu na mão do Ituano, e pode pegar o Ituano em situação desesperadora e pegar o Ituano em situação de uma final. Com o valor de uma possível permanência e junto com o valor de uma possível classificação, pode fazer que o jogo tenha o sentimento de uma final. Então o Santos vai ter dificuldade tanto no clássico, na minha visão, porque é clássico, e também no último jogo, porque além de ser fora de casa, pega o Ituano jogando a sua vida dentro do campeonato. E como eu estava falando aqui, o Ituano pode conseguir a permanência e ao mesmo tempo a classificação dentro do seu grupo. Então o Santos não tem vida fácil. Dá para classificar? Sim, dá. Mas vai ter que jogar com garra, vontade e entrar como se fosse uma guerra, igual entrou contra a Portuguesa. Por mais que a Portuguesa seja um time muito frágil, o Santos entrou como se fosse uma decisão. Por isso que ganhou da maneira fácil. O adversário pode ser fácil, mas quem torna o jogo fácil é o próprio Santos. É que nem eu falei, o clássico e o jogo contra o Ituano em Itu vão ser muito difíceis. Mas se o Santos entrar com espírito de guerra, pode tornar esse jogo fácil, beleza? E como eu falei, a esperança para mim do Santos classificar é mais em um tropeço do Botafogo, que tem 2 adversários difíceis, do que o Bragantino, que tem 2 adversários que são mais limitados tecnicamente. O Santos ainda pode classificar? Sim. O Santos pode classificar na liderança? Sim. Tudo basta, na matemática, o Santos tirar os 2 pontos de vantagem dessas 2 equipes. Como eu falei, se fizer um ponto a mais que as duas, não classifica pelo número de vitórias, mas se conseguir 2 pontos a mais que essas equipes, ele consegue a classificação e talvez a liderança. Tá? Então, gente, para concluir, dá para classificar, tudo vai depender da postura do Santos nesses 2 jogos e também contar com o secador contra Botafogo e Red Bull Bragantino, tá certo? O vídeo é esse aí, tomara que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.